A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor César Paulo e eu gostaria de deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. Você que está passando por uma batalha espiritual, um momento difícil na sua vida, Deus ele tem uma palavra, eu tenho certeza que vai ao encontro das suas necessidades. Aos Efésios, no capítulo de número 6 e o verso de número 10, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados e queridos irmãos, nós necessitamos muito nos revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia diz de toda. Não basta apenas a couraça, o capacete, não basta apenas o escudo ou a espada, mas precisamos de fato de todo o componente da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nós estamos realmente em guerra, em peleja. A Bíblia diz aos Hebreus, no capítulo de número 12, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós estamos cercados, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Nós estamos sendo filmados, nós estamos sendo observados e muitas vezes somos observados pelo sistema, estamos sendo observados pela sociedade, estamos sendo observados pelo diabo, estamos sendo observados por tudo. E muito importa que estejamos preparados para não sermos pegos de surpresas. E eu quero dizer que nós temos 3 inimigos incomuns na nossa vida, que guerreia, que luta, e principalmente quando nós estamos vulneráveis. Quais inimigos são estes? O primeiro inimigo é o mundo. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, no verso 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é um sistema que luta contra nós, contra a nossa vida espiritual, para tentar tirar de nós o brilho do Espírito Santo, para tentar tirar de nós o brilho de Deus. O mundo trabalha com distrações, o mundo ele provoca em nós ansiedades, ele nos traz muitos constrangimentos. E o mundo, ele traz essas concupiscências. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então essas 3 concupiscências é do mundo. E nós precisamos lutar com a armadura de Deus para vencermos essas 3 concupiscências. E como vencer essas 3 concupiscências? A Bíblia diz que nós devemos nascer de novo, nascer de Deus. Nascer de Deus para que possamos vencer. 1 de João mesmo, capítulo 5, no verso 4, está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para vencermos esse primeiro inimigo,
é necessário nós nascermos de Deus, nascer de novo, nos arrependendo, mudando de vida, renunciando o pecado, nascer de Deus. Então, quando nós nascemos de Deus, a gente vence o mundo. E o mundo é um inimigo que luta contra a nossa vida. É um sistema terrível que luta contra nós. Então, esses três inimigos em comum. O primeiro é o mundo. O mundo é o nosso inimigo ao nosso redor. E nós temos que lutar ainda contra um outro inimigo. Qual inimigo é esse, pastor? A nossa carne. Tiago, capítulo 4, ele fala dessas guerras, desses conflitos que nós temos contra nós mesmos. Ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Então nós estamos em conflitos, em guerras e pelejas com nós mesmos, com a nossa carne. O segundo inimigo que nós temos que lutar é contra nós mesmos. E como vencer a nós mesmos? Como vencer a nós mesmos? A nossa carne, ela tende para as coisas do mundo, para as coisas terrenas. Então, para escaparmos desse inimigo que somos nós mesmos, a Bíblia diz em Gálatas, aos Gálatas, capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Paulo dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, como que eu vou vencer a minha carne? Andando em espírito. E o que é andar em espírito? É manter a minha mente focada no reino de Deus, nas coisas de Deus. Aos Colossenses, Paulo dizia: pensai nas coisas que são do céu, não nas que são da terra. Olhai para as coisas que são de cima, não para as que são de baixo. Então, a carne é o nosso inimigo que está em nós. O mundo é o inimigo que está ao nosso redor. A carne é o nosso inimigo que está dentro de nós, que está em nós. E como se já não bastasse esses dois inimigos que nós temos que lutar, ainda nós temos que lutar contra o diabo. O diabo é o terceiro inimigo que nós temos que lutar. 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 8. Pedro exorta dizendo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem o possa tragar. O diabo, o acusador, ele é o inimigo que está andando ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Como vencer o diabo, se não buscando a Deus, se não nos escondendo debaixo da sombra do Onipotente, não ficando exposto, porque quando estamos expostos, nós estamos vulneráveis. Por isso que Paulo recomenda aos irmãos se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, contra as obras das trevas, contra os principados, contra as potestades. Nós vivemos numa batalha constante, nós vivemos numa batalha terrível. Temos que lutar contra o mundo, contra o sistema
e temos que vencer. Temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos pecaminosos e vencer. E temos que lutar contra Satanás e vencer. E isso só é possível através do poder sobrenatural de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chamou para vencer, para fazer de você e de mim um vencedor. E é possível. É por isso que nós devemos nos revestir em oração, nos preparar na palavra, sermos munidos com as armas espirituais para que possamos guerrear e lutar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, que você venha cada dia mais correr, buscar a presença de Deus, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque os dias são maus. Eu quero orar neste momento, mas eu quero conclamar, eu quero que você abra o teu coração, que você venha reconhecer que você precisa se revestir da armadura de Deus. Talvez você não entende por que tantas guerras, tantos conflitos ocorrem e acontecem na sua vida, o porquê de todas essas coisas estão acontecendo. É porque realmente nós estamos cercados, nós estamos no campo minado. Nós vivemos neste mundo, no campo de guerra, e só sobressaem aqueles que realmente temem ao Senhor, aqueles que realmente se refugiam em Cristo Jesus. São guerras internas, são batalhas e conflitos internos, são pelejas na família, emocional, são guerras travadas no mundo espiritual, pessoas que não conseguem nada, pessoas que acham que vai dar certo e acaba dando tudo errado e as pessoas não entendem. Existe uma batalha terrível no reino espiritual. Existem entidades do inferno que trabalham contra as nossas orações. Daniel passava por isso. Daniel orava e havia uma batalha. Entidades, principados e potestades impediam a oração dele chegar até o trono. Foi aí que um anjo veio e batalhou e pelejou, e ele obteve a vitória. Isso fala de perseverança. Você tem orado, mas não tem contemplado a resposta de Deus, é porque existe essa batalha nas regiões celestiais. Existe essa guerra, existe essa batalha no mundo, existe essa batalha na nossa vida, na nossa carne, no nosso eu. Tudo isso é possível vencer, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele se sacrificou, ele levou sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados.